assim a série do livro de Abacuque. Então, eu convido você, né, a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. E Abacuque, capítulo 3. Nós estaremos lendo todos os versículos, porque esses versículos, eles retratam bem, né, aquilo que irei ministrar também nesta noite. Então, vamos estar lendo. Verso 1. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 3. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Verso 5. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos do teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, fendestes a terra com os rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em as suas moradas, diante do reflexo, e de tuas flechas voadoras, diante do lampejo, e de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Verso 13. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu desnudastes da cabeça aos pés. Verso 14. Com as tuas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os teus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisastes o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Bendito és tu, Senhor. Nós estamos, Senhor, mais uma vez aqui e em teu nome clamamos, Senhor. Clamamos, ó Deus, para que seja, Senhor, ministrada aos corações a tua palavra, Senhor. A tua palavra, que ela é luz para os nossos caminhos. É ela que nos renova dia após dia. É ela que nos ilumina, Senhor. É ela que nos aconselha. É ela que fala profundamente. É ela que nos exorta. É ela que nos edifique, Pai. Que o Senhor possa fazer isso nessa noite. Que todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, que possam ser ministrados por tua palavra, Senhor. Que ela é lâmpada, que ela ilumina os nossos caminhos.
que possa produzir fé em cada coração. Nós repreendemos toda ação maligna, ó Pai, que venha impedir, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja chegada aos corações e produza frutos de arrependimento, frutos, Senhor, de conhecimento de Ti, frutos de bênçãos, ó Pai. Nós te pedimos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, dando continuidade, né, a essa exposição do livro de Abacuque, faz necessário uma frase bem interessante que eu vi sobre a explanação de Abacuque, que certa vez Luiz Saião, que é um pastor da nossa época, e ele disse certa vez o seguinte: quando chegamos ao auge da crise, nós começamos a enxergar somente a Deus. Vou falar novamente. Quando chegamos ao auge da crise, começamos a enxergar somente a Deus. Nós, meus irmãos, desde o capítulo 1 do livro de Abacuque, nós vemos o profeta em crise. O profeta estava em crise e nós vemos o lamento dele em ver toda a situação de Judá e o clamor que ele expressa a Deus. Nós vemos a resposta do próprio Deus ainda no capítulo 1, que traria a nação babilônica para punir o seu povo devido ao pecado. E ainda no mesmo capítulo, o profeta fala a Deus sobre a santidade de Deus e que como é que o próprio Deus levantaria a pior nação para castigar o seu próprio povo. No capítulo 2, nós encontramos o profeta esperando a resposta de Deus em uma torre de vigia. E nós vemos o profeta esperando a resposta do próprio Deus. E no próprio capítulo 2, nós vemos uma das declarações mais belas que existe, mas em que o capítulo 2, versículo 4, que diz: o justo pela sua fé viverá. Meus irmãos, é a fé que eles deveriam se apropriar, e tanto ele quanto o povo de Judá, quanto o próprio Abacuque deveriam se apropriar da fé em tempos difíceis e contrários a ver o seu próprio Deus usando um povo ruim para castigá-los. Mas eles a seu tempo seriam castigados por todas as atrocidades cometidas. E nós, meus irmãos, nós vemos que o profeta Abacuque, ele estava em crise. Ele estava vivendo em tempos difíceis, mas ele, ao ouvir e entender a visão em que o próprio Deus o revela, uma vez que nós encontramos isso nos versos 18 ao verso 20 do capítulo 2, em que diz o seguinte: de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daqueles que diz a madeira, desperta, ou a pedra sem vida, dizendo, acorda. Poderá isso dar orientação? Está coberto de ouro, de prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Diante disso, dessas palavras do próprio Deus, falando com o profeta Abacuque, dessa forma, o profeta entende muito bem que a sua confiança deve estar naquele que vive. Diante disso, meus irmãos, nós podemos afirmar nessa noite que a glória de Deus transforma a crise em fé. A glória de Deus transforma a crise em fé. Por quê, meus irmãos? Porque só Deus, por meio da sua glória, por meio do seu poder eterno, por meio da sua manifestação, pode transformar toda e qualquer crise, mas que possa ser transformada essa crise em fé, em confiança. Mas de que forma? A crise do profeta foi transformada em adoração ao Senhor. Nós encontramos isso inicialmente no verso 1 e o verso 2, em que primeiramente nós encontramos isso, que a fé do profeta, a crise do profeta foi transformada em adoração
porque ele reconheceu que somente Deus pode livrar. O profeta reconheceu que somente Deus podia livrá-los dessa situação. E o verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecida em nosso tempo, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, diante da revelação do próprio Deus, o profeta Abacuque, ele decide fazer uma oração em forma de canto. E essa oração se resume nos 2 primeiros versos em que lemos. Porque Deus, em seu eterno poder e vontade, revelou ao profeta coisas que haveriam de acontecer. E diante dessa revelação, mais uma vez, o profeta ora ao Senhor. Mas dessa vez diferente. Porque dessa vez ele abre o seu coração entendendo que Deus o faria e reconhece que só Deus pode livrar. Entendendo toda a revelação, e o mesmo diz no verso 2: temo diante dos teus atos. Diante de toda a revelação que o próprio Deus tinha revelado a Abacuque, e ele disse, o profeta: eu temo, Senhor, diante dos teus atos. Mas dessa forma nós encontramos nesses versos, nessa oração do verso 1 e verso 2, 2 pedidos que o profeta faz ao Senhor. O primeiro pedido é para que o próprio Deus realizasse de novo, ou então o próprio Deus avivasse a obra do Senhor no meio dos anos. E no primeiro pedido, muitos são as discussões do que significa essa obra, o avivamento. Mas nesse verso nós entendemos que a obra de Deus que se refere aqui significa que no meio do castigo que viria sobre eles, que Deus mantivesse o seu povo vivo, que a obra se mantivesse viva durante os anos de cativeiro e que Deus não destruísse o seu povo devido à sua ira. Nós entendemos, meus irmãos, que essa obra que o profeta clama, ao Senhor, é para que o Senhor permanecesse os seus servos, dando a graça que eles precisam para suportar os momentos difíceis. O segundo pedido que o profeta faz é na ira do Senhor, o próprio Senhor se lembrasse da misericórdia, da sua própria misericórdia. Então, mas o que é misericórdia? Segundo o livro que eu estava vendo, é um livro que se intitula, que se chama Um Coração Inabalável, que é de Elise, ela vai dizer que misericórdia significa compaixão pelo necessitado. Significa também compaixão pelo incapacitado de angústia. Significa também compaixão pelo que está em dívida. Compaixão também por alguém que não tem direito de reivindicar por tratamento favorável. O profeta, meus irmãos, dessa forma, estava clamando ao Senhor compaixão de Deus, devido diante dessa toda situação que ele estava vivendo. E o próprio profeta estava clamando a Deus pela sua misericórdia. E a misericórdia, meus irmãos, é um atributo comunicável do próprio Deus. Nós vemos isso em vários textos em que o próprio Deus exerce a sua misericórdia sobre os povos. Até o escritor do livro de Lamentações reconheceu que as misericórdias do Senhor. Ele diz em Lamentações capítulo 3, do verso 22 ao 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Meus irmãos, as misericórdias do Senhor envolve o seu favor, envolve a sua benevolência, envolve o seu afeto, envolve a sua bondade e o seu amor. Dessa forma, o profeta estava clamando ao Senhor pelo seu favor para com o povo de Judá. Nós podemos ver as manifestações da misericórdia de Deus
com a nação de Nínive, por exemplo, em que Deus levanta o profeta Jonas a levar uma mensagem dura de destruição sobre a cidade. Mas o que nós vemos é uma nação restaurada, porque eles se arrependeram dos seus pecados. E é dessa forma que o próprio Deus agiu com graça e com misericórdia com a cidade de Nínive. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que nós precisamos reconhecer que não temos o poder de livrar-nos a nós mesmos diante dos nossos pecados. Devemos reconhecer que só Deus pode ter misericórdia e nos perdoar, nos sustentar em momentos de crise que vivemos, nos momentos difíceis em que Ele decide exercer o seu juízo sobre a terra. Devemos baixar a guarda, deixando de lado o nosso orgulho, reconhecendo que o único Deus que restaura é Ele que restaura toda e qualquer situação. O que podemos dizer para as nossas vidas hoje? Em que nós estamos vivendo os dias de juízo de Deus sobre todas as nações. E assim como o profeta disse, que nós possamos também dizer: aviva a tua obra nos meios dos anos, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, proteja-nos diante do teu juízo e tenha misericórdia de nós. Nós devemos reconhecer isso, reconhecer que somente Deus pode nos livrar. Mas nós estamos vendo, meus irmãos, de que forma a crise do profeta foi transformada em adoração ao Senhor. E nós podemos falar uma segunda característica que o profeta fez, em que a sua crise foi transformada em fé. Por quê? Porque ele reconheceu a glória de Deus. Ele reconheceu o poder de Deus sobre todas as nações. E nós encontramos isso do verso 3 ao verso 15. Eu não vou estar lendo aqui, mas vocês podem estar vendo aí em suas Bíblias. Nós vemos, meus irmãos, dos versos 3 ao 15, nós encontramos um relato, ainda em canto também. Mas quando nós olhamos esses versos, não parece um canto, não parece uma oração, mas parece uma visão que o próprio Deus estava dando ao profeta. E o próprio Senhor dá a Abacuque, revelando que a glória de Deus, aniquilando todo o mal. Ao mesmo tempo, as palavras ditas nessa passagem nos fazem remeter às glórias do Senhor de Deus na história do povo de Israel. É como se o profeta lembrasse dos feitos poderosos de Deus e estivesse citando. Segundo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o profeta Abacuque busca no passado as raízes para afirmar a sua confiança no presente. Ele faz uma viagem na história da redenção para buscar forças a fim de enfrentar as crises políticas que encurralavam o seu país. Ou seja, é uma visão do próprio Deus, dando ao profeta a revelação do poder, da majestade de Deus, em que o próprio Deus, ele julgará todas as nações, ele aniquilará todo o mal. Nós vemos o profeta citando aqui no capítulo 3, verso 3, falando o seguinte: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Lembrando assim a presença de Deus quando desceu no Monte Sinai. Nós vemos muito bem a glória de Deus, a manifestação do próprio Deus, porque tanto nessas regiões de Temá, quanto também no Monte Parã, se revelam também, estão próximo ao Monte Sinai, revelando assim a glória de Deus, a manifestação de Deus, representando também no Monte Sinai. Nós encontramos isso em Êxodo capítulo 24, verso 16. O profeta Abacuque também, ele fala sobre pragas que iam diante do Senhor. Isso nós encontramos aqui no capítulo 3, do verso 5. E isso nos faz lembrar das pragas do Egito. E uma vez que o próprio Senhor mandou as pragas do Egito, mostrando assim que o próprio Deus, ele governa todas as coisas. Ele que
que envia as pragas para demonstrar a sua glória e o seu poder. Nós encontramos isso, as pragas do Egito, as 10 pragas, em Êxodo capítulo 9, verso 14. Nós encontramos também o profeta Abacuque aqui, vendo que o sol e a lua pararam em suas moradas. O próprio Abacuque vai ver isso e escrever isso nesta profecia. Nós encontramos isso aqui no verso 11. E nós remetemos isso à luta que Josué teve, em que o sol e a lua pararam. Efeito assim, manifestação do próprio Deus para com Josué, em que Josué estava lutando contra o povo, em que o próprio Deus parou o sol e a lua, para que tivesse o tempo que o próprio Josué lutasse e o povo lutasse e foram vencidos. No verso 15 também nós encontramos o profeta Abacuque dizendo o seguinte: pisastes o mar com os teus cavalos. E isso nos lembra a abertura do Mar Vermelho, né? Em que o próprio Deus manifestou o seu poder, a sua glória, por meio da libertação do povo de Israel, em que o próprio Deus fez com que o mar se abrisse e o povo passasse a pé enxutos. Meus irmãos, é a glória de Deus sobre o seu povo. É Deus com o seu poder livrando o seu povo, protegendo o seu povo durante toda a história, destruindo assim o mal e agindo com bondade e graça. Porque, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus cheio de graça, cheio de verdade, cheio de bondade, cheio de verdade e cheio da glória da sua majestade. Ele se revela a si mesmo por meio dos seus manifestos, por meio da sua manifestação. O salmista, certa vez, no Salmo 66, verso 7, reconheceu o poder de Deus e ele disse: Ele é quem governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantam contra ele. Ou seja, diante de tudo isso, diante da manifestação e da glória de Deus, como é que as nações não poderiam tremer diante do poder? Até os profetas tremeram diante da glória de Deus. Meus irmãos, quantos no mundo ainda não reconheceram o poder de Deus e a glória de Deus sobre as nações? Quantos ainda desprezam o conhecimento de Deus, negando e adorando a outros deuses? Quantos ainda olham para a criação e negam que existe um Deus que fez os céus e a terra? Quantos ainda negam que o próprio Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder? Com o profeta Abacuque, não foi assim. Abacuque, ele reconheceu a glória de Deus e entendeu que é Ele mesmo, o Deus que age na história e que faz prodígios e maravilhas. É o próprio Deus que faz isso. Meus irmãos, a terceira verdade em que o profeta foi transformado da crise para a fé foi porque o profeta reconheceu que a sua confiança não deve estar naquilo que ele está vendo, mas em Deus. O profeta reconheceu que a sua confiança deve estar em Deus e não pelas coisas que ele via. Nós vemos isso do verso 16 ao 19, em que diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força
Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Meus irmãos, um certo comentarista, Moody, vai dizer que estes versos resumem o seguinte tema: o triunfo da fé. Meus irmãos, é nestes versos que nós vemos o profeta inicialmente, ao terminar e ver e ouvir a visão que lhe foi dada, o profeta se viu trêmulo. O texto nos diz que o seu íntimo estremeceu, seus lábios tremiam, e isso foi o efeito imediato daquilo que foi revelado. Mas em contrapartida, as palavras ditas nos próximos versos são de fé e confiança. Um certo teólogo vai dizer que o profeta olha para o futuro. Abacuque viu a nação indo para a destruição. Ao olhar para dentro de si, o profeta se viu tremendo de medo. E ao olhar para o seu redor, viu todo o sistema prestes a se desmoronar, desentregar. Contudo, pela fé, ele olhou para o alto e viu Deus. E todos os seus medos desvaneceram. Meus irmãos, é nos momentos de dor, é nos momentos difíceis que nós devemos não olhar para o lado, não devemos olhar para o outro, não devemos olhar ao nosso redor, mas nós devemos olhar para Deus. Assim também, o povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Ou seja, a maior parte do sustento do povo e do profeta vinha de figos, vinha de uvas, vinha de azeitonas, vinha de outros produtos, como também da criação de ovelhas, de cabras e de gado. Dessa forma, embora esse sustento, de alguma maneira, poderia se esgotar-se, o profeta entende muito bem que a sua própria existência não dependia disso, mas deveria depender de Deus. Deus é o que dá o mantimento. Deus é que faz chover sobre a terra. É Ele que faz a terra produzir o seu fruto, pois dele são todas as coisas. Por isso que o profeta diz: mesmo ainda que a figueira não floresça, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeites, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta está dizendo que, ainda que me acontecesse tudo isso, e que viesse toda a devastação sobre nós, ainda assim eu louvarei e ficarei alegre no Deus da minha salvação. O profeta ainda continua dizendo: o Senhor é soberano, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, e Ele habilita a andar em lugares altos. Abacuque aqui, ele nos traz uma figura de um servo, que é uma corça, para essa canção, revelando assim como a corça é veloz e não pisa em falso, fugindo assim do perseguidor. Da mesma forma, o próprio Deus forneceria em cada provação um caminho de escape, para que eles sejam capazes de enfrentar aquilo que estaria por vir. Assim, meus irmãos, como o apóstolo Paulo ele escreveu à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz o seguinte: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Diante disso, meus irmãos, há um convite nesta noite, para mim e para você. E este convite
é um convite de termos a mesma fé de Abacuque. Ainda, meus irmãos, que tudo esteja fora do nosso controle, confiemos em Deus, confiemos na soberania de Deus, confiemos na sua glória, confiemos nas suas promessas, e uma promessa que nós devemos estar firmes e convictos é que Jesus virá e nos buscará o seu povo. Confiemos também, meus irmãos, na grandeza, no poder de Deus. Confiemos não naquilo que nós estamos vendo, mas confiemos em Deus, no Deus da nossa salvação. Para concluir, meus irmãos, eu quero concluir com um testemunho. Certa vez, um homem, ele se viu enfermo. E ele era um homem temente ao Senhor. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele era considerado como um homem justo da sua época. Mas ele chegou em um tempo difícil. Muito difícil para ele. Além de sua enfermidade, ele perdeu seus filhos. Ele perdeu seus bens. Esse homem se viu em uma situação das piores situações que existiam. Mas o que podemos destacar nesta história é que esse homem não acusou a Deus de todo esse sofrimento. Ele simplesmente a aceitou. E ele certa vez disse a Deus: sei que tudo podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Diante de toda essa provação, meus irmãos, que esse homem passou, ele não perdeu a fé. E esse homem é Jó. Jó, ele ficou firme, ele não perdeu a fé que ele tinha em Deus. E nós vemos isso no relato, no próprio livro de Jó. O próprio Deus restaurando toda a sorte de Jó. Da mesma forma, o profeta Abacuque não perdeu a sua fé, mas ele foi renovado ao ponto de glorificar a Deus. Então, meus irmãos, diante de toda essa explanação do livro de Abacuque, nos diz uma lição. Diante das crises que vivemos, nós não devemos perder a nossa fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua confiança em Deus. O próprio Deus está presente no meio da provação. O próprio Deus está presente no meio do sofrimento. O próprio Deus está presente nas crises em que vivemos. Neste momento, eu gostaria de orar por você. Senhor Deus, Pai bendito, quão perfeito o Senhor é. Quão grande és os teus juízos, quão perfeitos são os teus caminhos. Neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos faça, Senhor, assim como a mesma oração de Abacuque, que o Senhor avive a tua obra nos meios dos anos, dos tempos. Aviva a tua obra hoje, Senhor, fazendo com que, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão, Senhor, em casas trancados, ó Pai, aflitos, Senhor, preocupados, Senhor, aqueles teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus. Que eles não percam a fé que o Senhor deu para eles. Que eles não percam, Senhor, a visão de quem o Senhor é. Porque o Senhor é grande. Porque não há outro, Senhor, em quem dependemos. Porque dependemos de Ti. Senhor, grandes são os Teus feitos. E aviva, Senhor, em nosso coração, Pai, essa Tua obra. E que nos momentos difíceis, Senhor, o Senhor possa nos dar o escape. E que a nossa fé possa ser renovada dia após dia para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. E que nesta noite, Senhor, os corações, Senhor, possam ser renovados e firmados, Senhor, os pés na rocha que é o próprio Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos por Tua palavra, Senhor, porque é ela que nos restaura, Senhor, porque sentimos a Tua presença nessa noite. Nós te glorificamos, ó Deus. E que nós possamos, Senhor, dizer, assim como o profeta Abacuque, ó Deus, ainda assim me alegrarei no Senhor.
o Deus da minha salvação. Bendito seja o Senhor eternamente. Amém.